Bom dia, amados irmãos. Esta é a Escola Vida Plena, nosso dia de 3 de novembro de 2024. Vamos estar falando sobre um tema bastante interessante para as nossas vidas, bastante atualizado também, que é como alcançar a maturidade espiritual descrita ali na Epístola de Tiago. Então, eu quero convidar os irmãos para estarem orando. Vamos ficar de pé, por favor. Fazer uma oração para darmos início à nossa escola dominical. Senhor, nós te louvamos nessa manhã e bendizemos o teu nome. Te agradecemos por essa oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da tua palavra, Senhor. Especificamente estaremos falando nessa manhã sobre a Epístola de Tiago, discorrendo sobre o que a tua palavra nos ensina a respeito da maturidade espiritual. Fala conosco, Senhor. Manifesta-se no nosso meio, nós queremos aprender um pouco mais contigo, em nome de Jesus, amém? Pode ficar à vontade, meu irmão. Então, a palavra do Senhor em Tiago, ela vai falar a respeito da maturidade espiritual. Qual a importância dessa epístola de Tiago? Que embora ela tenha sido escrita para judeus, cristãos, ali do primeiro século, a carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessários para a nossa igreja de hoje, a igreja contemporânea. Como cristãos que vivem tempos que eu considero que são tempos difíceis, os tempos que nós temos vivido hoje, eu entendo que os ensinos de Tiago são extremamente relevantes e atuais para as nossas vidas e para a nossa caminhada e jornada espiritual. Essa carta ela foi escrita para resolver alguns problemas, como, por exemplo, o fato dos destinatários estarem passando por duras provações. E, com isso, eles estavam sendo tentados a pecar. Existia o fato de alguns ricos, que humilhavam alguns pobres, as pessoas mais pobres, e até mesmo os roubavam, Não só estavam ali humilhando, mas também estavam roubando os mais fragilizados financeiramente, e Tiago vai chamar a atenção a respeito disso também, na sua carta ali. Outro problema naquele contexto era a ocorrência de disputas por posições de liderança. Estava acontecendo algumas disputas ali por liderança, e alguns crentes que não viviam o que pregavam também, é mencionado ali na carta, outros que viviam de forma mundana. Então, Tiago vai falar a respeito disso também, não conseguindo dominar a própria língua, a epístola de Tiago fala a respeito disso, e se afastando cada vez mais do Senhor, porque não dominavam a própria língua deles. Então, a raiz de todos esses males era a imaturidade espiritual. Por isso que eu estarei abordando hoje, nessa escola dominical, como alcançar a maturidade espiritual através aqui dos ensinos que Tiago vai nos trazer. Então, para combater essa imaturidade, Tiago apresenta alguns princípios bastante práticos. Ele estava preocupado com a prática do cristianismo. Para Tiago, não bastava simplesmente professar a fé, mas era preciso viver de uma forma digna de Deus. Por tudo o que mencionei até aqui, a Epístola de Tiago, então, é um livro bastante prático, um livro que se preocupa em colocar em prática a profissão de fé dos crentes em Cristo. Por isso, ele é um livro tão atual, e se pensarmos também da nossa igreja dos dias de hoje, nós precisamos aprender um pouco com Tiago, porque eu acredito que alguns problemas descritos ali naquela carta, que ele está trazendo ali a orientação, também cabem muito bem para o nosso contexto de hoje. Para isso, eu desenvolvi um pequeno esboço de cada capítulo. Então, eu quero convidar os irmãos a acompanhar ali no primeiro capítulo de Tiago, versículos de 5 a 12. Vamos fazer ali uma pequena explanação a respeito do que ele fala nesse primeiro capítulo. São 5 capítulos, Tiago é composto de 5 capítulos. Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada capítulo. No primeiro, capítulo 1, 5 a 12. Como lidar de forma sábia em meio às provações e às tentações. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento.
Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa versão que eu li foi na versão NVI, tá? Desculpa não ter avisado antes, mas todas as leituras que eu farei aqui são na versão NVI. Então, Tiago deixa claro aos seus destinatários que o alvo de Deus em nossas vidas é a maturidade cristã. À medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus que nos mostre o que Ele está fazendo. Deus nos prova para nos fazer pessoas mais maduras. Deus nos prova. Vou falar de novo porque eu achei muito importante essa frase. Deus nos prova para nos fazer pessoas mais maduras. Quando somos provados, precisamos pedir a Deus sabedoria. Precisamos também pedir discernimento a Deus. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com o olhar de Deus. O sábio, ele busca maturidade e não o prazer. Hoje nós vivemos em um mundo que a maioria das pessoas, a cultura que é pregada nos dias de hoje é que a busca do prazer. No entanto, a palavra do Senhor nos ensina que sabedoria não é buscar prazer, mas é buscar olhar as coisas com o olhar de Deus. Quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Então, a busca da sabedoria é para que nós passemos pelas situações de provação, de dificuldades, e buscando a cada dia mais, um caminho de maturidade, de crescimento espiritual. Por fim, nesse primeiro esboço do primeiro capítulo, quando nós somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. O verso 12 vai falar que aquele que persevera depois de aprovado, então ele receberá a coroa da vida. Fala de uma recompensa vindoura. Então, esse primeiro capítulo de Tiago já nos ensina algo tremendamente importante para o nosso entendimento, de que as provações, quando olhamos para as provações, nós não devemos olhar com o sofrimento desse mundo apenas, sentido porque estamos sendo provados, triste, cabisbaixo, se sentindo derrotado porque está passando por algum tipo de dificuldade. Não. Tiago vai nos ensinar que maturidade espiritual é você olhar para a provação, para aquilo que você está passando, e pensando na recompensa vindoura, olhando com o olhar da eternidade. Amém? O capítulo 2, mesma versão NVI, versículos de 5 a 9. Tiago 2, 5 a 9 fala a respeito da pobreza e riqueza. O texto diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, que diz: ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aqui o escritor cita uma ilustração para reforçar a ideia de um homem rico que ele começa citando ali no comecinho do capítulo, do homem rico que entrou com anéis, muito bem vestido, dentro de uma congregação, e um homem pobre, maltrapilho, também dentro de uma assembleia. O homem rico recebe um tratamento preferencial naquela ocasião. Recebe o melhor lugar, ou seja, recebe o melhor favor, enquanto em qualquer lugar, um dos casos, o rico recebe tratamento especial, enquanto o pobre recebeu ali de forma abrupta aquelas pessoas que mandaram ele ficar de pé, ou, na melhor das hipóteses,
talvez mandaram ele sentar no chão, abaixo de um estrado. Isto é um lugar de humilhação, né? Antes, aqueles que concedem tratamento especial ao rico deixam de considerar que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. É o que Tiago está dizendo. Quando aquelas pessoas faziam acepção, elas estavam fazendo acepção de pessoas, elas estavam deixando de olhar para aqueles, justamente aqueles que Deus escolheu, Deus escolhera. E Tiago chama atenção para isso. Olha, vocês estão dando preferência porque vocês estão olhando para o que o rico tem, o que o rico oferece. Mas, na verdade, Deus escolheu aqueles que são pobres para ser herdeiro da fé, herdeiro do reino de Deus, né? Ricos em fé e herdeiro do reino de Deus. E herdarão o reino de Deus aqueles a quem o Senhor prometeu, aqueles que o amam. Tiago, então, menciona também um amor que não faz acepção de pessoas. Na verdade, a parcialidade ali ele traz como sendo pecado, o que é até os dias de hoje, né? A parcialidade e a acepção de pessoas é um pecado. Por isso essa carta é tão atual, meus queridos, porque nos dias de hoje continuamos vendo muita parcialidade, pessoas que fazem acepção de pessoas, e a palavra do Senhor nos ensina claramente que isso não agrada a Deus. Tiago vai nos mostrar claramente que é um erro cairmos no fato, né, de distinguir uma pessoa da outra pelo que ela tem materialmente, ou qualquer outro tipo de acepção ou de preconceito, é pecado, né? No capítulo 3, a palavra de Tiago, nos versículos de 13 a 18, fala a respeito das duas sabedorias. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração uma inveja amarga, uma ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O orgulho do conhecimento, no caso dos leitores de Tiago, deu vazão a uma inveja que ele chama de inveja amargurada, e uma ambição que ele chama de egoísta, que resultou na vanglória, sendo assim contra a própria verdade. Então, a forma como aquele povo a quem Tiago estava ali instruindo através dessa carta, a forma como eles estavam agindo, era uma forma orgulhosa pelo conhecimento que eles tinham. Adquiriam um certo conhecimento, mas traziam consigo nos seus corações o orgulho, e aí então acabavam agindo de uma forma egoísta. Por isso que essa carta nos ensina muito a respeito, quando fala a respeito desse orgulho, em tempos que nós temos vivido, de que a ciência tem se multiplicado, o conhecimento tem se multiplicado, mas aí a palavra nos mostra claramente, não adianta ter esse conhecimento, quando vier junto com o orgulho, porque aí há um pecado, e aí vai haver uma situação de ambição, de egoísmo, e Deus não se agrada disso. Quando adquirimos um conhecimento, que seja para a honra e para a glória do nosso Deus, sempre. Amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. E esse conhecimento que nós adquirimos, isso que nós recebemos da parte de Deus, nós temos que compartilhar. Nós temos que utilizar esse conhecimento para ajudar outros. Uma das coisas que a gente aprende ali nas primeiras aulas, pelo menos foi assim conosco, quando estávamos começando a faculdade de teologia, um dos professores me chamou muita atenção quando ele falou que nós estávamos ali para receber, para aprender algo, e que nós tínhamos uma dívida com a sociedade. Aí a gente ficou sem entender, né, naquele dia, mas por que, professor? Que dívida com a sociedade é essa? Não, vocês estão aqui aprendendo, o que vocês estão recebendo aqui, vocês têm que ajudar
à sociedade de alguma forma. Vocês têm que servir. O curso superior ele serve para isso. Para você, aquilo que você aprendeu, você não vai levar só para você, só para si. Mas você tem que dividir o conhecimento com aqueles que não tiveram oportunidade e, de alguma forma, servir à sociedade. E é assim que o Senhor quer que a gente age, todo tipo de conhecimento. O conhecimento que nós temos através da palavra, nós temos que compartilhar o conhecimento, compartilhar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, viver esse Evangelho. Por isso que ele fala, Tiago fala tanto a respeito da prática, porque também não adianta a teoria, viver uma teoria, ter uma teoria, um conhecimento, mas não praticar, não dar um bom testemunho, não dar um exemplo, um bom exemplo. Então as pessoas vão olhar e não vão respeitar também esse conhecimento. Temos que dar um bom testemunho, porque isso também vai fazer a diferença. Essa falsa sabedoria que ele fala aqui no versículo 15, está caracterizada não como a sabedoria que desce lá do alto. Então, ou seja, existem dois tipos de sabedoria. A primeira já foi falada a respeito da sabedoria que vem do alto, mas também existe a sabedoria que ela é contrária à do alto. Ela é terrena, animal e demoníaca. Ele cita aqui essa condição dessa outra sabedoria que não é que vem do alto, que não é que vem de Deus. Ela é terrena, animal e demoníaca. Essas três palavras descrevem, então, o quê? Uma falsa sabedoria. Uma sabedoria que não tem uma origem divina. Numa sequência crescente. Ela pertence à terra e não ao céu, essa sabedoria. Ela é meramente da natureza e não do espírito, e ela também pode ser de espíritos malignos, ou de espíritos hostis do mal, que não pertencem a Deus. Então, nós precisamos estar atento a isso. Nem toda sabedoria é saudável. A sabedoria que Deus quer para as nossas vidas, para aqueles que servem a Ele, a sabedoria que Deus tem para os seus servos, para a sua igreja, é a sabedoria que vem do alto, é aquela que nos ensina que nós devemos olhar com o olhar de Cristo. Amém? Porque a sabedoria do mundo também, nós temos visto muitas pessoas agindo com esse tipo de sabedoria lá fora, mas muitas vezes essa sabedoria vai praticar o mal, vai enganar, vai trazer mentira consigo e vai trazer todo tipo de destruição. E a sabedoria que Deus quer para que nós cresçamos, sejamos maduros espiritualmente, é a sabedoria que vem dele. A falsa sabedoria também, ela produz confusão, provavelmente uma referência a discussões na igreja. Tiago estava fazendo uma referência aqui às confusões que aconteciam dentro da igreja, da congregação. Toda espécie de coisa ruim. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é simpatizante do mal. Portanto, uma sabedoria que provoca uma situação como essa não pode ser uma sabedoria que vem de Deus. Amém? No capítulo 4, vai falar a respeito das guerras e contendas. Capítulo 4 de Tiago, versículos de 1 a 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago tinha em mente não as guerras entre as nações, não é essa guerra que ele está falando, esse tipo de guerra, mas ele está falando das discussões, das divisões entre os próprios cristãos. Ele estava falando das discussões, divisões, das confusões que aconteceu dentro do próprio povo de Deus, dentro da própria igreja. A fonte dessa confusão, né, ele fala que isso aí
é resultado do desejo do prazer, as pessoas buscando o seu próprio prazer, na sua ambição egoísta. Então, eles acabavam guerreando uns com os outros, porque um quer para si, mas o outro também quer para si. Acaba acontecendo confusão por isso. Então, ele vai nos trazer assim um ensinamento de que nós não devemos ter uma ambição egoísta e nem devemos olhar com olhar de egoísmo, mas sim devemos ajudar uns aos outros, colaborar uns com os outros, para que não vivamos em guerras e contendas. As dificuldades, ele fala no versículo 6, as dificuldades de se viver para Deus dedicadamente no mundo mal são muitas, mas ele dá maior graça, a qual que parece significar uma ajuda gratuita. Então, Deus dá graça àquele que quer fazer o contrário do que o mundo ensina, o contrário da maldade, o contrário do egoísmo. Deus dá graça. Então, nós precisamos pedir graça a Deus para a gente fazer o bem. Precisamos pedir graça, é o que ele está nos ensinando. Se vocês querem ser maduros espiritualmente, querem fazer a diferença no meio que vocês estão vivendo, esse meio de confusão, de intriga, guerras, contendas, então peçam graça ao Senhor, e Ele dará a graça a vocês, para que vocês resistam aos soberbos, para que vocês sejam pessoas mais humildes. É assim que a palavra do Senhor está nos ensinando hoje aqui, para que sejamos dependentes do Senhor, e através dessa dependência do Senhor, dessa graça, nós consigamos alcançar outras pessoas, através do nosso comportamento, nossa humildade, né, de ter uma vida diferente, sermos diferentes em um mundo que prega o mal, que prega tudo o contrário daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Submetam-se a Deus, no último versículo ali ele fala, segue-se logicamente a promessa da graça para os humildes. Calvino faz uma observação bastante inteligente a respeito da submissão, quando ele diz assim, submissão é mais do que obediência, ela envolve também a humildade. Calvino fez essa citação, que a submissão não é apenas obedecer, mas para que a gente possa obedecer, e aí vem uma continuidade, né? Tem que ser humilde, só sendo humilde mesmo, senão a gente não vai conseguir. O diabo é o inimigo de Deus e deve ser enfrentado com resistência, então ele fugirá de nós. Lá em Mateus 4 também fala a respeito disso, Mateus 4, versículos de 1 a 11. Esses são dois importantes passos na fuga ao pecado do mundanismo. Precisamos nos submeter a Deus com humildade, nos submeter ao Senhor, para que o inimigo, para que o diabo fuja. Precisamos resistir ao mal, para que o inimigo bata em retirada, meus amados. Então, resistência, só consegue resistir aqueles que são maduros espiritualmente. Se nós formos compassivos, se formos imaturos, se agirmos em submissão às coisas deste mundo, então não conseguiremos resistir ao maligno nem às coisas que aí estão do mal. No último capítulo 5, versículos de 7 a 11, ele fala a respeito da paciência até a volta de Cristo. Portanto, irmãos, sejais pacientes até a vinda do Senhor. Sejais pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor ela está próxima. Irmãos, não se queixam dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. São instruções agora no sentido de suportarmos com paciência. Tiago vai nos falar de nós suportarmos com paciência talvez uma situação econômica difícil, uma situação econômica desfavorável, socialmente talvez desfavorável também. Ele fala que, à vista da iminente volta do Senhor, nós devemos ter paciência, acreditando que o Senhor já está para voltar, acreditando que é próxima a vinda do Senhor. Como o exemplo de alguém que deve exercitar a paciência, Tiago cita o caso do lavrador, né? O lavrador que espera o precioso fruto da terra. Lá na Palestina, as primeiras chuvas, elas vêm ali entre o
outubro e novembro, e depois da semeadura, as últimas chuvas vêm lá entre os meses de abril e maio, normalmente, quando os campos já estão amadurecendo. Ambas eram de suma importância para o sucesso da colheita. Então, ele cita situações, colheitas ali, que vão ser feitas em tempos diferentes, que é para ter paciência no intervalo entre uma e outra. Entre uma coisa acontecer e outra acontecer, ele está dizendo ali, tenham paciência. Sejam perseverantes, sejam pacientes, porque o Senhor está no controle de tudo, e Ele já está para voltar para buscar a sua igreja. E então Ele está nos ensinando, meus amados, que quando nós passamos pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades, nós devemos ter paciência, muita, muita, muita paciência, para suportar aquilo que está nos afligindo, porque a provação ela não é um lugar de conforto, Ela não é um lugar em que a gente se sinta tão bem, porque incomoda. Independente da situação que passemos ali de provação, e que estejamos enfrentando dificuldade, sempre vai incomodar. E aí Tiago vai nos ensinar, através da sua palavra, da sua carta, tenha paciência, porque vai chegar o tempo da colheita. Tenha paciência, se não foi agora, na próxima, a bênção chegará sobre a sua vida, Deus vai restaurar a sua vida, vai trazer aquilo que você tanto necessita, que você não tem hoje. É só ter paciência no Senhor. Do mesmo modo, o cristão, diz Tiago, não deve perder a paciência diante das adversidades, mas deve estabelecer firmemente o seu coração à vista do fato de que a vinda do Senhor está próxima. Então, olhando sempre com o olhar da eternidade. Por mais que eu tenha passado, irmão Sandro, por tantas lutas, são anos de provas, anos de lutas, meu irmão, creia, a volta do Senhor está muito próxima. E aí então receberemos a maior recompensa de todos, morar com Ele eternamente, para a glória do nome do Senhor. As adversidades causam tensões, e essas se expressam também nos relacionamentos humanos. Então, quando a gente passa por luta, por dificuldade, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não querer descontar em cima do irmão, Precisamos ter muito cuidado, porque a situação de tensão nos deixa mais estressado, nervoso, chateado, angustiado. Aí, se não tiver maturidade, vai descontar em cima do irmãozinho que não tem culpa nenhuma. Ele nem sabe, às vezes, o que você está passando, o que você está vivenciando. Ou descontar em cima de um amigo do trabalho, ou em cima de um vizinho. Então, nós precisamos da maturidade de entender que a provação que a gente vive, ela quer nos fazer crescer. E vamos procurar ter o controle emocional. Vamos procurar ter paciência e sorrir. Sorria diante da luta, das dificuldades. No momento que você estiver dentro do seu quarto, orando a Deus, chore na presença do Senhor. Fale com o Senhor, manifeste a Ele ali a sua tristeza, faz as perguntas que você tem que fazer para Deus. E eu creio que Deus Ele responde, Ele fala, Ele consola, através do seu Espírito Santo. Mas não queira descontar em cima de um outro irmão ou de alguém que não tem culpa. Então, ele está falando a respeito disso também, para a gente ter cuidado nos nossos relacionamentos humanos diante na situação de luta, de prova que a gente vive nesse mundo. Tal atitude nos coloca num perigo de julgamento, é o que o Tiago está falando. Olha, vocês vão ser julgados se vocês colocarem, viverem relacionamentos de intrigas, de confusão, está passando por luta, provações, saiba se comportar nessa situação. Além dos lavradores, também os profetas são citados aqui, nesse final aqui dos versículos aqui que a gente leu, acho que no 10 e no 11. 5, 10, 11. Ele cita o exemplo dos profetas como um exemplo de sofrimento e paciência. Então, Tiago está falando de quem? Dos profetas lá do Antigo Testamento. Ele está mencionando aqueles que foram os profetas lá da época lá do Antigo Testamento. Está citando o exemplo lá de Jeremias, está falando de Isaías. Olha quanta paciência Isaías, Ezequias, aqueles profetas, Jeremias tiveram. Foram lançados no calabouço, foram perseguidos, maldisseram a respeito deles, injuriaram. Alguns foram mortos, mortos mesmo até
por perseguição, e aí Tiago está dizendo, olha, siga o exemplo deles, olha só o exemplo deles ali, ó, que não desistiram, perseveraram, continuaram crendo no Senhor, o exemplo de fé que eles tiveram, vocês também tenham agora através de Jesus Cristo. Ele cita também o exemplo de Jó, né? Que a paciente perseverança mantém-se sobre a convicção de que as dificuldades não são sem significado, mas que Deus tem alguma finalidade e propósito nas dificuldades, e o que Ele há de realizar, no que Ele há de realizar. Então Deus deseja realizar algo na vida de um homem, Ele prova o homem, Ele vai provar o homem, Ele vai testar esse homem, e isso é para qualquer um de nós. Aquele que passa por provação não precisa sentir o pior dos seres humanos, não. Todos aqueles que Deus ama, Ele vai provar. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, nessa hora. Fazer uma oração. Em agradecimento a Deus pela sua palavra. Eu trouxe aqui um esboço muito breve a respeito de cada capítulo de Tiago. Vai ficar gravado, eu acredito que depois vai ficar à disposição, né, de todos aqueles que não puderam vir ou que chegaram depois. Vão poder assistir em casa, no seu trabalho, no carro, aonde puderem ir. Mas aonde você estiver nesse momento, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que essa palavra venha trazer um consolo e um conforto para a sua vida. Se estiver passando por provação, peça a Deus para que Deus te dê maturidade, te dê equilíbrio emocional, para que Deus te dê o equilíbrio para que você passe por tudo isso de forma sábia, para que Deus te dê sabedoria, e a sabedoria que não vem do mundo, mas a sabedoria que vem do alto. Vamos orar nessa hora. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, nessa manhã. Aprendemos, ó Deus, a respeito dessa epístola, dessa carta de Tiago, a respeito, Senhor, da maturidade cristã, de como devemos agir diante das adversidades, das lutas, ó Deus. Pai, nos ajuda, Senhor. Arranca, tira dos nossos sentimentos, das nossas vidas, tudo aquilo que não te agrada, todo espírito de contenda, de ciúme, de inveja, tudo aquilo que não te agrada em nossas vidas, Senhor, nos limpa, nos purifica, Senhor. Nós queremos, Pai, nós não queremos ter uma mente dividida, mas muito pelo contrário, queremos estar firmado no Senhor, acreditando que através da tua graça nós conseguiremos vencer as provações dessa vida, vencer as tentações, tudo aquilo que vem para nos destruir, Senhor. Pai, nos ajuda a vencer. Nos dê sabedoria que vem do alto, para que nós possamos olhar com o olhar de Cristo, diante das adversidades e provações. Pai, lança por terra, tira do nosso meio toda contenda, toda confusão, todo espírito de divisão, tudo aquilo, ó Deus, que só destrói. Pai, lança por terra, tira do nosso meio toda a sabedoria terrena, demoníaca, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, todos aqueles que me ouvem nesse dia. Pai, abençoa cada um, dá força, dá graça, Pai, para cada um, para que possa resistir ao diabo, e o diabo venha fugir, meu Deus, de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, até a nossa próxima escola da Vida Plena. Deus abençoe, uma boa semana para todos.